A menina desapareceu numa tarde de domingo, brincando sozinha no quintal de casa. Tinha 9 anos. A mãe jurou tê-la visto pela janela, minutos antes do silêncio total. Nem pegadas, nem sinais de invasão. O caso ficou congelado por 8 anos, arquivado como provável sequestro. Em 2011, durante uma obra no mesmo terreno, os pedreiros encontraram uma caixa plástica enterrada sob o galpão. Dentro, todos os brinquedos da garota, bonecas, um ioiô, um cavalo de corda, mas algo estava errado. Todos os rostos haviam sido raspados, como se alguém os apagasse com lixa grossa. A perícia descartou deterioração. As marcas eram recentes. A teoria de crime antigo desabou, substituída por algo mais inquietante. Quem devolveu aqueles brinquedos? E por que agora? O sol daquela tarde parecia preso no ar, grosso e úmido como uma respiração cansada. Feira de Santana fervia, cheiro de poeira, gasolina e fruta passada. No bairro Capuchinho, uma rua sem saída guardava uma casa antiga, pintada de um amarelo pálido que o tempo já começava a comer pelas bordas. Ali, em 2003, morava Irene Torres e sua filha, Lívia, uma menina de 9 anos, magra, curiosa, com um sorriso sempre correndo antes das palavras. Naquele domingo, Irene lavava roupa enquanto o rádio chiava na cozinha. Tocava Valdir Soriano, como quase todo domingo. Lívia, no quintal, desenhava com giz colorido as casas e pessoas de um mundo só dela. Cantava desafinada, pulando amarelinha. O som da panela de pressão estourou. O gato fugiu assustado. E então veio o silêncio. Um silêncio que pareceu durar anos. Irene enxugou as mãos no avental e olhou pela janela. O balde virado, o cavalo de corda no chão, o vento mexendo a cortina. Nenhum passo, nenhum grito. Chamou o nome uma vez, depois outra e outra. Saiu correndo para o quintal, o coração no pescoço. Abriu o portão, gritou para o vizinho. Seu Antônio, a menina sumiu. O homem correu, olhou por cima do muro. Ninguém tinha visto nada. A rua parecia encolher. Quando os policiais chegaram, o feijão já tinha queimado e o cheiro se misturava com o do desespero. Fizeram perguntas automáticas. Se tinha inimigo, parente estranho, namorado recente. Tiraram fotos, mediram pegadas, coletaram fios de cabelo do travesseiro. No fim, prometeram notícias. Nunca vieram. Os dias viraram meses. A vizinhança cochichava nas calçadas. Diz que foi sequestro. Diz que o pai apareceu. Diz que o diabo levou. Irene parou de ir à feira. Trancou o portão com 2 cadeados e aprendeu a conviver com o eco do nome da filha batendo nas paredes. Anos depois, a casa foi vendida. Irene já não morava lá. Mudou-se para um quartinho nos fundos de uma pensão. Vivia de cuidar de idosos e carregar uma foto de Lívia dobrada na carteira. O rosto da menina, já gasto de tanto ser tocado, era o que restava da vida antiga. Em 2011, o novo dono da casa, um comerciante de materiais de construção chamado Seu Geraldo, decidiu reformar o galpão nos fundos para guardar cimento e areia. Mandou quebrar o piso de concreto, grosso, antigo. Os pedreiros trabalharam a manhã inteira até que o som das marretas mudou de tom. Um eco oco. Pararam. Um dos homens, Arlindo, ajoelhou e começou a cavar com a pá. Logo apareceu uma tampa azul, plástica, coberta de poeira. Uma caixa, bem selada com fita e pregos. Chamaram o patrão. Geraldo chegou suado, desconfiado de que fosse lixo antigo. Mas quando abriram, o cheiro de verniz tomou o ar. Dentro estavam brinquedos infantis. Um cavalo de corda, bonecas, um ioiô vermelho, pedacinhos de fita colorida. Tudo limpo demais para ter ficado ali 8 anos. E cada boneca tinha o rosto raspado com algo áspero, olhos e bocas apagados, até o plástico virar um branco morto. Arlindo empalideceu. Um dos meninos da obra fez o sinal da cruz. Chamaram a polícia. A caixa foi lacrada, levada para o Instituto de Criminalística. Os peritos disseram o que ninguém esperava ouvir. As marcas eram recentes, de 2 anos no máximo. Ou seja, alguém mexera nos brinquedos muito tempo depois do desaparecimento. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. A TV local filmou o portão da casa, agora tomada de curiosos.
Alguns lembravam do caso, outros fingiam. É coisa do capeta, dizia uma senhora. Ou do antigo dono, aquele marceneiro esquisito. Como era o nome dele? Tertuliano. Quando Irene soube da descoberta, foi à delegacia com o mesmo vestido preto de 8 anos antes. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Quero ver o que acharam. O delegado de plantão, um rapaz novo, explicou que não podia, mas alguém se compadeceu e chamou um velho sentado num canto, colete gasto, olhar cansado. Era Heitor Bastos, o delegado que cuidara do caso na época. Aposentado, vivia indo à delegacia por costume, para sentir o cheiro da rua, dizia. Ao ver Irene, a lembrança voltou como um soco. Dona Irene, não achei que ainda morava por aqui. Não moro, não. Mas a menina ainda mora. Aqui, disse batendo no peito. Heitor, movido por um misto de culpa e teimosia, decidiu rever o caso. Pediu acesso aos relatórios antigos, visitou o local, conversou com os pedreiros. Na manhã seguinte, voltou à casa da Rua do Alecrim. O sol castigava as telhas, e o som das marretas ecoava distante. O galpão reformado ainda exalava cheiro de cimento fresco. Irene quis ir junto. Os dois entraram pelo portão baixo, o chão coberto de cacos e pó. Heitor andou devagar, observando cada parede, cada rachadura. Perto da caixa onde acharam os brinquedos, notou algo diferente. Um pedaço de piso com coloração mais escura, como se tivesse sido aberto e fechado de novo. Mandou medir, bateu com o pé. O som era diferente. Oco. Aqui tem coisa, murmurou. Com a ajuda de um dos pedreiros, retirou o reboco lateral. Atrás, revelava-se um pequeno espaço, um cômodo cego, sem janelas, coberto de poeira antiga e cheiro de desinfetante. No chão, marcas circulares, como se objetos pequenos tivessem sido dispostos em volta de algo central. No canto, um espelho trincado refletia pedaços das figuras que o observavam. Irene se aproximou, os olhos marejados. Foi aqui, doutor. Eu sinto. Heitor não respondeu. Recolheu um pedaço de fita adesiva grudado na parede. Letras borradas, quase apagadas. S.A.B. Liv A. O nome dela. Naquela noite ele não dormiu. Acendeu o abajur, espalhou fotos antigas sobre a mesa, o rosto de Lívia, o quintal, o portão azul, a boneca favorita. A cidade dormia lá fora, mas na cabeça dele algo despertava. O tempo não apagara o caso, só o enterrara mal. 2 dias depois, o laudo da perícia confirmou. O cômodo fora construído cerca de 2 anos antes da descoberta da caixa. Alguém mexera na casa antiga de Irene em 2009. E esse alguém sabia exatamente onde esconder o que restava da menina. No dia seguinte, Irene apareceu na porta de Heitor, com uma sacolinha de pão e café solúvel. Trouxe para o senhor não esquecer de mim, disse. Ele sorriu, cansado. Esquecer é o que mais tento, dona Irene. Mas parece que essa cidade não deixa. O sol nascia vermelho por trás dos telhados quando eles decidiram reabrir o caso por conta própria. A polícia já tinha desistido. Mas para Irene, o tempo não era passado. Era um quarto fechado esperando ser aberto. E naquele instante, sem perceberem, algo os observava do outro lado da rua. Um homem magro, de chapéu de palha, apoiado num bastão, assistia à cena com um leve sorriso. Quando Heitor trancou o portão e voltou para dentro, o homem cuspiu no chão, virou as costas e desapareceu no beco. O vento soprou, levantando a poeira, e o quintal, aquele mesmo quintal onde tudo começou, pareceu respirar de novo. E você, se encontrasse algo da pessoa que perdeu há anos, mexeria nas lembranças ou deixaria o passado quieto? O velho Heitor Bastos acordou antes do sol. O barulho do ventilador misturava-se ao zunido distante dos caminhões da BR-116. Feira de Santana ainda dormia, mas o calor já começava a ferver no ar. Sobre a mesa, o mapa da Rua do Alecrim estava coberto de anotações e setas. O caso Torres, como constava no arquivo original, voltava a respirar. Tomou o café frio e engoliu 2 comprimidos para o coração. Depois, abriu o armário de madeira e tirou o mesmo paletó que usava nos tempos de delegado. A aposentadoria é só um intervalo, murmurou. Irene esperava do lado de fora, encostada na mureta, um lenço amarrado no cabelo
e os olhos fundos de quem não dormia desde 2003. Sonhei com ela de novo. A voz saiu baixa. Tava brincando de roda, no mesmo canto do quintal. Heitor evitou olhar direto. O sonho às vezes é só saudade, Irene. Ou é aviso, retrucou ela firme. O primeiro destino foi a antiga marcenaria de Tertuliano Prado, o homem que construíra a casa original e morara lá antes de Irene. Ficava na periferia, perto da BR-324, um galpão com cheiro de serragem velha e óleo queimado. O atual inquilino, um rapaz tatuado que consertava móveis usados, contou que Tertuliano sumira de repente, em 2009, deixando para trás apenas ferramentas e moldes de bonecas. Bonecas? Heitor repetiu. Umas de madeira, outras de gesso, todas sem rosto. Ele lixava os olhos, as bocas, como se apagasse as expressões. Achei doentio. Joguei fora, respondeu o rapaz. No chão do galpão, Heitor notou marcas circulares de ferrugem, como suportes usados para segurar cabeças de moldes. Fotografou. Pegou um pedaço de madeira com resíduos de verniz azul, a mesma cor da caixa encontrada sob o galpão da casa. 2 anos entre a obra e o verniz, murmurou pensando alto. Isso fecha com o laudo. De volta à cidade, consultou o registro civil. Descobriu que Tertuliano vivera sozinho, sem parentes próximos, e havia sido internado brevemente em um hospital psiquiátrico em 2005, depois de um episódio de delírio religioso. O prontuário mencionava voz feminina infantil, que ele dizia ouvir dentro das paredes. Irene, sentada ao lado, estremeceu. Ele dizia o nome dela? Não consta, respondeu Heitor. Mas o tempo da internação bate com o 2º aniversário do desaparecimento de Lívia. Nos dias seguintes, o ex-delegado e a mãe reconstituíram a vizinhança de 2003. A maioria já tinha se mudado, mas uma mulher, Dona Clotilde, ainda morava na casa da esquina, envelhecida, mas lúcida. Eu lembro daquela menina assim, sempre rindo, pulando corda. No dia que sumiu, ouvi barulho no muro. Achei que era gato. A senhora viu alguém? Vi sombra e ouvi assobio. Um assobio curto, igual o do marceneiro. Ele vivia passando por ali, dizendo que a menina lembrava uma filha dele que morreu. Heitor anotou cada palavra. O nome Tertuliano começava a brilhar com a força de uma pista. Mas o mistério não parava na casa. Quando foram ao galpão lacrado onde a caixa fora achada, perceberam que o concreto recém-reposto cobria algo mais. Heitor bateu com um martelo de borracha. O som devolvido foi diferente, mais grave. Mandou abrir de novo. Dentro, um pequeno compartimento retangular, vazio, mas com manchas escuras no chão. O perito disse que podia ser resina ou sangue antigo. Irene ajoelhou e passou a mão devagar sobre o cimento frio. Aqui, doutor, é como se ela tivesse estado deitada. As lágrimas caíram sem aviso. Heitor respirou fundo. Dona Irene, vamos levar esse material para análise. À noite, o vento trouxe chuva. No quarto da pensão, Irene sonhou com o barulho de brinquedos caindo. Quando acordou, encontrou na soleira da porta um envelope pardo. Dentro, uma foto borrada. Ela e Heitor no quintal da casa, tirada de longe, e atrás, uma frase escrita em letra trêmula. Ela não é mais sua. Heitor examinou a imagem no dia seguinte. O papel era fotográfico comum, mas recente. Alguém está acompanhando a gente, disse, e o tom seco revelava o medo que ele tentava esconder. Decidiram procurar o antigo empreiteiro responsável pela reforma do galpão, o tal Arlindo Melo. Encontraram-no em um bar perto do Anel de Contorno, jogando dominó. Ao ouvir o nome Lívia Torres, o homem empalideceu. Doutor, eu prefiro nem falar disso. Aquela obra me deu azar. Só queremos entender quem mandou cimentar o piso, insistiu Heitor. Arlindo hesitou. O patrão pediu, mas o projeto veio pronto. Planta e tudo. Eu só executei. Quem entregou foi um homem magro de óculos grossos, dizia ser engenheiro. Mas o carimbo da planta estava borrado. Só dava para ler o nome do arquiteto. Tertuliano P. Silêncio. Irene levantou-se devagar, os olhos marejados. Ele voltou para terminar o que começou. Dias depois, uma ligação vinda de Santo Amaro confirmou o endereço atual de Tertuliano Prado. Uma casa afastada,
nos fundos de um antigo curtume desativado. Heitor hesitou antes de contar à mulher. Irene, se formos até lá, pode não ter volta. Não tem volta desde o dia que ela sumiu, respondeu. A viagem aconteceu numa manhã nublada. A estrada margeava campos de cana e fábricas abandonadas. O cheiro de mofo e couro velho se misturava com o da chuva. Quando chegaram, o portão estava aberto. Cães latiam ao longe. O quintal, coberto de entulho e bonecas mutiladas, parecia um cemitério de infância. Tertuliano apareceu na porta, magro, sujo de serragem, olhos perdidos. Vieram encomendar rosto novo? Perguntou rindo com um som que mais parecia engasgo. Heitor mostrou o distintivo aposentado. Viemos falar sobre Lívia Torres. O velho empalideceu. Ela ainda canta no meu galpão. Vocês não deviam ter aberto. Irene deu um passo à frente. Onde ela tá? Ele apontou para o chão. Sempre esteve, mas agora não tem mais corpo, só voz. Heitor o conteve, tentando manter a lucidez. Procurou em volta e notou uma porta trancada com arame. Arrebentou o cadeado. O interior era uma oficina improvisada. Manequins sem cabeça, bonecas de gesso penduradas, moldes rachados. No centro, uma mesa coberta por panos azuis. Quando Heitor levantou o tecido, o ar cheirou a verniz e mofo. Em cima, uma boneca inacabada, feita com cabelo humano e vestido infantil. Faltava o rosto. Irene recuou, gritando. Tertuliano tremia, murmurando palavras desconexas. Não era para machucar, era para guardar. Ela me pedia, de noite, do espelho. O investigador olhou ao redor e percebeu que o cômodo inteiro era forrado de espelhos rachados, cobertos parcialmente por panos. Um deles refletia não o rosto de Heitor, mas o de uma menina sorrindo, nítida, viva, impossível. Por instinto, ele puxou Irene para fora. O velho ficou rindo, sentado no chão, repetindo. Ela ainda está aqui, só não é mais ela. Chamaram a polícia local, mas quando voltaram com reforço, a casa estava vazia. Tertuliano desaparecera. No chão, apenas uma marca circular de verniz fresco e um bilhete. Não apaguem o rosto dela. O caso, mais uma vez, parecia escapar pelos dedos. Mas agora havia provas, fotos, amostras, o boneco inacabado. Heitor sabia que estava diante de algo maior que um crime comum. Naquela noite, na pensão, Irene não conseguiu dormir. Do lado de fora, o vento assobiava entre as frestas da janela. Um assobio curto, igual ao que Dona Clotilde descrevera. Ela se encolheu, apertando o retrato da filha. No corredor, uma sombra parou diante da porta e deixou um novo pacote. Dentro, um gravador antigo e uma fita com etiqueta escrita à mão. Cópia número 3 LT. Heitor chegou pouco depois, chamando-a com urgência. Irene, isso é evidência, não mexa! Mas ela já havia apertado o play. O chiado inicial foi seguido por uma voz infantil, fraca, arrastada. Mamãe, tô aqui, mas não sou mais eu. O gravador caiu da mão dela. Heitor desligou, o rosto branco como cera. Essa gravação é recente, sussurrou. E se for verdadeira, alguém tá mantendo isso vivo. O barulho de um caminhão passando na rua quebrou o silêncio. Lá fora, ninguém. Só o vento movendo o lenço de Irene, pendurado na janela, balançando como um aceno de quem ainda brinca, invisível, no quintal de Feira de Santana. A fita cassete foi levada ao laboratório da Polícia Técnica de Salvador. O som metálico do rebobinador enchia a sala enquanto Heitor observava, inquieto, pela janela de vidro. O perito, um rapaz magro de jaleco manchado, anotava os tempos da gravação. A voz é de uma criança, sem dúvida. O ruído ambiente é de espaço fechado, talvez de azulejo, banheiro ou oficina. E a data? Perguntou Heitor. A degradação magnética indica algo gravado há pouco tempo. 2, 3 anos no máximo. Heitor ficou em silêncio. Era o mesmo intervalo entre a obra do galpão e a descoberta da caixa. Irene, sentada ao fundo, chorava baixinho. O som da voz da filha ecoava na cabeça dela como se o tempo não tivesse passado. Ela tá presa em algum lugar, doutor. Tá viva. Eu sinto. Pode ser montagem. Tentou acalmá-la. Alguém brincando com sua dor. Mas ele mesmo não acreditava nisso. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam.
A fita virou pauta na TV local, manchete em blogs de crime. Repórteres acamparam na frente da pensão. Irene, acuada, trancou-se no quarto. Heitor, ao revistar a gravação quadro a quadro com o perito de som, percebeu um detalhe quase imperceptível. Ao fundo, entre as pausas da voz infantil, ouvia-se o bater rítmico de metal. Toque, 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 seguido de um som semelhante ao de uma serra elétrica distante. Oficina, concluiu o perito. E escute isso aqui. Ele aumentou o volume. No final da fita, um eco quase imperceptível. Uma voz masculina, sussurrando. Não deixa fazer em outro rosto para mim. O sangue de Heitor gelou. A mesma frase aparecera nas paredes do cômodo oculto. Determinou-se a voltar à casa de Tertuliano, em Santo Amaro. Desta vez, acompanhado de 2 policiais da Civil e de Irene, que se recusou a ficar para trás. Chovia fino, o caminho tomado por lama. A fachada da casa parecia ainda mais sombria sob o céu cinzento. Ao entrarem, o cheiro de mofo e verniz queimado era quase insuportável. As bonecas sem rosto pendiam das vigas, balançando levemente. O ar parecia vivo. Heitor caminhou até a oficina. O espelho principal estava coberto por um lençol azul. Quando puxou o pano, algo caiu no chão. Um envelope pardo lacrado com cera vermelha. No verso, em letra trêmula, para quem não aprendeu a esquecer. Dentro havia fotografias. Crianças desaparecidas da região entre 2000 e 2010, inclusive Lívia. Cada uma em poses diferentes como se tivessem sido fotografadas após a morte. Algumas mostravam olhos abertos, mas sem brilho. Irene desabou. Ele fazia bonecas das crianças. Para quê? Soluçava. Heitor respondeu sem desviar os olhos das fotos. Talvez para manter o que tirou delas. Ao lado do envelope encontraram um caderno de anotações. As páginas, amareladas, traziam desenhos de rostos infantis e medidas detalhadas de crânios. No meio, um trecho destacava-se, escrito em vermelho. A pureza não morre, só muda de corpo. O molde é o mesmo. O chão da oficina rangia a cada passo. Sob a bancada, Heitor notou uma tampa de madeira. Puxou. Abaixo, uma escada estreita descia para a escuridão. O ar era frio e úmido. Fica aqui, Irene, pediu ele. Nem pensar. Desceram juntos, iluminando com lanternas fracas. O espaço subterrâneo era uma mistura de porão e capela. Nas paredes, dezenas de moldes de gesso com feições infantis, todos sem olhos. No centro, uma cadeira enferrujada e um toca-fitas portátil igual ao da gravação. Sobre a cadeira, repousava uma boneca incompleta, com vestido branco e cabelos castanhos, iguais aos de Lívia. Irene avançou, tocando o tecido com as mãos trêmulas. É o vestido dela, o mesmo do dia. De repente, o gravador ligou sozinho. O chiado ecoou pelo porão. A voz da menina voltou mais nítida. Mamãe, ele tá me refazendo! Irene gritou. Heitor desligou o aparelho, o coração disparado. E foi então que perceberam o som acima deles. Passos lentos, arrastados, cruzando o chão da oficina. Ele tá aqui, murmurou Irene. Heitor sacou a arma, subiu os degraus com cuidado. A porta do porão estava aberta. No alto, uma sombra movia-se entre os espelhos. Tertuliano! Polícia! Gritou. Nenhuma resposta. Apenas o eco da própria voz. Quando saiu à superfície, a luz piscava como se a energia fosse sugada. O velho marceneiro estava parado diante do espelho rachado, o rosto coberto de verniz e pó branco, os olhos secos. Eu não fiz mal a ela. Eu dei forma de novo. Ela pediu. Balbuciou. Heitor se aproximou. Pediu para voltar? Pediu para não ser esquecida. Antes que pudesse algemá-lo, Tertuliano ergueu o frasco de verniz e despejou sobre si. O cheiro encheu o ar. Um fósforo aceso caiu de sua mão, e o fogo tomou o corpo dele num estalo. As chamas se espalharam pelos panos, subindo rápido. Heitor puxou Irene, tentando sair, mas parte do teto desabou. Horas depois, bombeiros e polícia encontraram o lugar em cinzas. Nenhum corpo reconhecível, apenas fragmentos metálicos e restos de bonecas fundidos no chão. Entre eles, o gravador intacto. No instituto, o perito o ligou. A fita ainda funcionava. Agora, a voz era diferente,
mais velha, mais consciente. Mamãe, não deixa fazerem outro rosto para mim. Silêncio. Eu quero ficar onde o vento brinca. Irene, em choque, pediu para ficar sozinha. No dia seguinte, desapareceu da pensão. Heitor tentou procurá-la, mas as pistas eram mínimas. Dias viraram semanas. O caso foi arquivado, de novo. Até que, numa tarde quente, o investigador recebeu um pacote sem remetente. Dentro, uma boneca pequena, feita de pano azul, com o rosto inacabado, e uma gravação nova. Ela não é mais menina. Agora é lembrança. Heitor guardou a fita numa gaveta trancada. Pediu aposentadoria definitiva e se mudou para o litoral. Mas às vezes, quando o vento sopra do norte e traz cheiro de verniz e feijão queimado, ele jura ouvir o som leve de um ioiô batendo no chão. Feira de Santana, dizem, voltou ao normal. Mas quem passa pela antiga casa da Rua do Alecrim, nas madrugadas abafadas, ouve uma voz infantil brincando sozinha, cantando desafinada, como se ainda pulasse amarelinha na calçada. E no muro do quintal, entre o mofo e as rachaduras, alguém escreveu com giz branco: Sábado é o dia de brincar. E você? Acredita que alguns rostos são feitos para nunca desaparecer?